homônimos, homófonos, e aqui nós temos parônimos. Qual será a diferença? Que quando eu digo comprimento e cumprimento, a pronúncia é diferente nas duas palavras. E a grafia também é diferente. Então não tem nada igual, nem a pronúncia nem a grafia. São apenas muito parecidas. Nesse caso, disse que são parônimos e não homônimos. A gente vai ver na volta, no outro quadro, a gente vai ver a relação dos principais homônimos e parônimos, tá ok? Não esqueça, então, a classificação, que ela também é importante. Perfeito? Repetindo, nós temos os sinônimos, mesmo sentido, os antônimos, sentidos diferentes, os homônimos, homófonos, mesmo som, homônimos homógrafos, mesma grafia, homônimos perfeitos, mesmo som e mesma grafia. E os parônimos, que são palavras bastante parecidas, tá bom? Eu vou pedir a você que grave muito bem essa relação de homônimos e parônimos da língua portuguesa. Homônimos, no caso homônimos homófonos. Incipiente, incipiente. Com S e com C, mesma pronúncia, homônimos homófonos. Incipiente com S significa ignorante, aquele que não sabe alguma coisa. O incipiente com C significa aquilo que está começando, principiante. Portanto, dois sentidos distintos. Concerto e concerto, mesma pronúncia. Concerto com S significa reparo, o concerto do rádio. Concerto com C significa harmonia, música, relativa à harmonia, música, etc. Cela e cela. Cela com C é um cubículo, um cômodo pequeno, apertado. E cela com S é arreio, aquilo que você coloca no lombo do animal para poder montar. Chá e chá. Chá com CH é a bebida, conhecida de todo mundo. E o chá com X é um soberano do Irã, um tipo de soberano do país que é o Irã. Acender e acender, olhem bem, são dois homônimos, homófonos, não são parônimos. A letra S não se pronuncia ali no segundo verbo, hein? São dois homônimos, homófonos, não são parônimos. A letra S não se pronuncia ali no segundo verbo, hein? Acender, acender. Isso aqui é um dígrafo. Diante da letra E, o SC é um dígrafo. Portanto, são dois homônimos. O acender dispensaria até comentários, né? Acender a luz, algo assim, iluminar. E o acender com SC é subir, subir. Cegar e cegar. Cegar com C é deixar cego, tirar a visão de. E o cegar com S é cortar, ceifar o trigo, o milho, um cereal. Extrato e extrato. O extrato com X é do verbo extrair, aquilo que se extraiu. Por exemplo, o extrato de tomate. O extrato bancário, papelzinho lá, não é? O extrato com X. O extrato com S é camada, camada. Pode ser também o nome de uma nuvem, uma certa nuvem conhecida como extrato. Aqui eu tenho três, não é comum. Seção, seção e seção. Três homônimos, né? Os três têm a mesma pronúncia. Seção com dois S, uma seção de diretoria. Pessoas reunidas com um fim comum. Seção com C cedilha, departamento. Seção de contabilidade. Seção com C e dois S, do verbo ceder, fazer uma seção de direitos. Gravem bem, por favor, a classificação dessas palavras e também o significado que eu passei para vocês. Tá bom? Uma relação de parônimos importantes da língua. Eminente, iminente. Eminente significa importante, destacado dentro da sociedade, um cidadão eminente, uma pessoa de destaque dentro da sociedade. O iminente, com I, é aquilo que está prestes a acontecer. Está quase acontecendo. Por exemplo, a explosão da bomba era iminente. Aí valeria a palavra com I. São dois parônimos muito conhecidos que eu já vi muitas vezes em provas. Flagrante e fragrante. Flagrante com L. É no ato. Tá? Foi preso em flagrante, no ato. Fragrante é o adjetivo aromático, perfumado. Tá bom? Também bastante conhecidos. Descrição e descrição. Descrição, qualidade do que é discreto. Descrição, jeito, tato, ética, não é? Agir com discrição.
Descrição é do verbo descrever, fazer a descrição da sala. Emergir e imergir. Essas duas palavras aqui, o E e o I são realmente prefixos. O E quer dizer movimento para fora e o I quer dizer movimento para dentro. O emergir é vir à tona, sair do líquido, e o imergir é mergulhar, entrar no líquido. Despercebido e desapercebido, esse par aqui é muito trocado pelo povo. Cuidado, tá? Despercebido. Quando você fala assim, isto lhe passou despercebido e não desapercebido, tá bom? Ou seja, sem ser notado. O desapercebido quer dizer desprevenido. Estar desapercebido é estar desprevenido. Portanto, não tem nenhuma relação com o primeiro. São dois parônimos que o povo troca muito. Lustre e lustro. Lustre é um tipo de luminária com pingentes, né? Lustre. E o lustro é o espaço de 5 anos. Um lustro quer dizer 5 anos. Também pode ser o ato de lustrar, né? Dar lustro no sapato. Infringir e infligir. Vejam bem, com R, aqui com L, tá bom? Essa aqui tem um N, ó, in, e aqui não tem o N. Infringir é transgredir, violar, desrespeitar. O infligir é aplicar pena ou castigo. Infligir. Mandado e mandato, que as pessoas trocam muito também. Mandado é uma ordem judicial. Um mandado de busca, um mandado de segurança, uma ordem do juiz. Mandato pode ser uma procuração. Pode ser o tempo em que alguém fica num cargo. O mandato do deputado é de 4 anos, que não deixa de ser um tipo de procuração passada pelo povo. Ratificar e retificar. Ratificar é corrigir. Perdão. Ratificar é confirmar. Retificar é corrigir. Intemerato, intimorato. Intemerato é puro, virgem, cândido, né? E intimorato é corajoso, valente, audaz, intimorato. Cavaleiro e cavalheiro. Cavaleiro é aquele que monta a cavalo. E o cavalheiro quer dizer cortês, educado, cavalheiro, com LH. Esse aqui vem de cavalo, sem o H. Comprimento e cumprimento, que nós demos no exemplo geral. Comprimento, medida, comprimento da sala, cumprimento, saudação, né? Ou o ato de cumprir alguma coisa, o cumprimento. Soar e suar. Soar vem de som, com O. Som, soar, ecoar. Suar vem de suor, ou lembra? Suor. Suor. Suar vem de suor, ou lembra pelo menos suor. Então, suar, verbo, e o soar, verbo também, não tem relação nenhuma, e o povo troca, né? O povo costuma trocar realmente, ele está soando muito. Quer dizer que ele está transpirando, a pessoa às vezes fala que está soando. Também esquisito, né? Que está produzindo um barulho qualquer. Então vamos falar certinho, né? Soar e suar. Discriminar, discriminar. Discriminar, absolver. Discriminar, separar. Discriminar os itens. Discriminar itens, separar, destacar, não é? Pode ser também uma separação com preconceito, uma discriminação, né? Verbo discriminar. Discriminar, socialmente, a gente chama de discriminação, o substantivo, né? Uma discriminação racial. Então vejam bem, discriminar e não descriminalizar. Que a gente está vendo por aí. A palavra da língua é discriminar. E existe o discriminar. São dois parônimos conhecidos. Estada e estadia, está todo mundo trocando. Vamos tomar cuidado com esses, hein? Estada é a permanência de alguém num determinado local. Sua estada naquele hotel foi agradável. Estadia, que estão usando no lugar do outro, que não pode. Estadia é o tempo em que um navio fica no porto. Perfeito, gente? Vamos gravando aí, tá? Estada, permanência de alguém num local. Estadia, o tempo em que um navio fica no porto. Outro que o pessoal troca muito, vultoso e vultuoso. Vultoso é grande, de vulto, uma quantia vultosa. Vultuoso é inchado e vermelho. É atacado de vultuosidade, que é uma inchação e vermelhidão que dá no rosto e no pescoço de algumas pessoas. É uma doença, portanto. Então, vultoso. Ganhou um dinheiro vultoso, uma quantia vultosa. Tá bom? E não uma quantia vultuosa, que não tem sentido. Emigrar e imigrar. Da mesma forma que emergir e imergir,
O emigrar, o E quer dizer movimento para fora, o I quer dizer movimento para dentro. O emigrar seria sair de uma determinada região, de um determinado país, e o imigrar é exatamente entrar nessa região, entrar nesse país. Por favor, meus amigos, gravem bem. É para gravar mesmo, isso aqui não está à toa, não. Pode gravar aqui em provas, geralmente caem palavras desse grupo que eu estou colocando aqui. Perfeito? De homônimos e de parônimos. Você não vai se arrepender. Grava bem isso aí, por favor. Outro assunto que vamos abordar agora é a divisão silábica. Algumas regrinhas bem práticas de divisão silábica. Não é um assunto complicado não, mas a gente tem que ver de qualquer forma com algum cuidado. Não se separam os ditongos e tritongos. Ameixa, Paraguai. Então, ó, e uai. Aqui é tão somente você saber a pronúncia. Sentiu que isso aqui é ditongo, evidentemente, ditongo é inseparável. Paraguai, o tritongo é um elemento inseparável. O único risco é você pensar que é um ditongo quando é um hiato em função da pronúncia. Tá? Mas se você tem certeza da pronúncia, não dá para errar a divisão silábica de uma palavra como ameixa ou Paraguai. Separam-se os hiatos, com a mesma observação anterior. Ó. Você precisa saber que aquilo ali é um hiato. Vamos falar devagarzinho. Saúde. Pô, jogou uma para cada sílaba, então eu tenho ali um hiato. Perfeito? O A numa sílaba e o U na outra tem que ser separado. Coordenar. O hiato O. Lembrar vocês que a mesma vogal, O, A e I, é sempre hiato. Nunca deixem a mesma vogal numa única sílaba. Repetiu a vogal, você só pode ter hiato. Por outro lado, separa-se os dígrafos. R, R, S, 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 C, S, cedilha e X, C. Carro, os dois R's devem ser separados. Crescer, o S não é pronunciado, isso é um dígrafo. Crescer, o S para um lado e um C para o outro. Exceto, o X não é pronunciado. Exceto, o X para um lado, o C para o outro. Eu também tenho que separar aquele grupo. Separam-se os encontros consonantais impróprios. Vamos ver o que é isso, né? Ritmo. Está aqui o grupo TM. TM. Você poderia ficar na dúvida. Será que é ritmo ou é ritmo? Estou falando que esse tipo de grupo, tá, deve ser separado ao meio. O grupo impróprio é aquele cuja segunda consoante ou terceira consoante, a última, né, não é nem L nem R. Como você vai ver aqui nesses exemplos aqui embaixo, né? Então, não sendo nem L nem R, você pode ter dúvida na pronúncia. Se for L ou R, você não vai ter dúvida nenhuma. Você vai saber logo como agir. Nesse tipo de caso aqui, em que a segunda consoante é o M, você pode ter essa dúvida na pronúncia. Então, já sabe, tem que dividir, né? Ritmo. Aqui eu tenho três, ó, R, S, T. Quando há três, geralmente o S está lá no meio. Então, ó, supers, você pronuncia até o chiado. A divisão silábica é basicamente pronúncia. Vamos lá. Supers, até o chiado do S. São. Então o que houve aqui? Duas consoantes para cá e a última consoante se destaca e vai fazer sílaba com a vogal seguinte. É sempre assim. A última consoante do grupo se destaca para formar sílaba com a vogal seguinte. Feldspato, ó. DS, ó, L, D, S, P. 4 consoantes a seguir. O que ocorreu? A última consoante se destacou e foi formar sílaba com a vogal A. Vamos pronunciar. Feldspato. Perfeito? Como se fala? Não vai me deixar o DS sozinho, hein? Tem gente que namora cara de pau, deixa ali, ó, DS, sozinho na sílaba. Aí eu quero falar para vocês que não há sílaba sem vogal. Não me deixa o DS sozinho, que não há sílaba sem vogal. Tá? O DS tem que se apoiar na vogal E. Felds, como se pronuncia? Pato. Olha nessas palavras aqui. Atleta. Será que alguém aí erraria? Duvido. Eu duvido que alguém erre essa palavra, ó. Atleta. O TL, você não vai conseguir nunca separar o TL. Isso aqui é o chamado grupo próprio. Quando a segunda consoante é o L, ou então agradar, a segunda consoante é o R, o GR você não consegue quebrar, gra, tá bom? Então isso aqui vale para aqueles encontros cuja segunda consoante, ou terceira ou quarta consoante, não é nem a letra L e nem a letra R. A próxima regra diz que destacam-se as letras R e S dos prefixos quando seguidas de vogal. A palavra bisavô é formada de avô mais bis. Aquele elemento na frente chama-se prefixo. Bisavô. Então, ou seja, o bis está seguido da vogal A. O que ocorre? A letra S